Olá pessoal, vamos começar de novo mais um Papo de Comex. E hoje o assunto é extremamente bacana, especialmente para quem viaja ou para quem mora lá fora. Hoje nós vamos falar sobre bagagem acompanhada e bagagem desacompanhada. Mas para falar sobre isso, nós convidamos o Dr. Bruno Barreto. O Dr. Bruno Barreto ele tem uma trajetória extremamente interessante. E eu quero que ele comece até contando a sua trajetória profissional, porque ele começou como despachante aduaneiro e agora, Dr. Bruno Barreto é advogado da área aduaneira, tem se destacado muito, um profissional extremamente competente e faz parte aqui agora da banca do Papo de Comex. Dr. Bruno, por favor. Tudo bem, doutor Sidney, é um prazer estar aqui. Como falei algumas vezes para o doutor, tenho grande prazer e acompanho há muito tempo o Papo de Comex do Dr. Sidney. Como você disse, sou despachante aduaneiro, tenho mais de 20 anos de atuação na área aduaneira. Comecei lá em 2004, 2005, 2004. Olha. E no meio desse caminho da formação me tornei advogado também, especialista em direito aduaneiro. É uma área fascinante, é uma área que sempre me fascinou. Os containers, o Porto de Santos, enfim. E é um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. E a gente vai falar hoje sobre um tema extremamente importante que atinge mais as pessoas físicas, que é sobre bagagem acompanhada e bagagem desacompanhada. Antes da gente dar andamento nisso, o que é esse negócio de bagagem acompanhada e bagagem desacompanhada? Muito interessante, um tema muito que atinge aí quase que 100% das pessoas, ou boa parte da população que viaja. Então, você tem ali conceitos de bagagem e bagagem acompanhada é aquela bagagem que você traz com você, seja no voo, seja no transporte rodoviário, aquela bagagem que acompanha o passageiro. Já a bagagem desacompanhada é aquela que é enviada, aquilo que é seu, e você envia como se fosse uma mercadoria. Então, ela não segue junto com esse viajante, ele segue depois e é enviado como carga. Então, por exemplo, se eu moro lá fora, eu moro na Itália, aí eu volto em definitivo para o Brasil, e eu naturalmente comprei lá as coisas que eu precisava, enfim, uma pessoa normal, a gente tem fogão, geladeira, eu posso colocar tudo isso e entra como bagagem desacompanhada? Exatamente. Todos os seus bens adquiridos, obviamente, tudo isso vai ter alguns critérios que a lei determina, né? A IN 1090, me corrija se eu estiver errado. É isso. 1090 de 2010, ela fala da bagagem e ela destrincha esses conceitos de bagagem e um deles é realmente aquilo que faz sentido, né? Então, você viajou ao exterior, por exemplo, e morou lá durante um tempo. Tudo aquilo que você adquiriu durante esse tempo é considerado sua bagagem. Obviamente, a lei ela traz os casos que são retirados desse conceito. Por exemplo, os motores, veículos, né? Veículo é muito importante. Entendi. As pessoas acreditam que veículo pode ser importado e não, ele não se considera bagagem. E tem outros produtos que são retirados desse conceito também. Então, deixa eu entender. Eu morei lá fora, né? E eu tenho um carro, eu comprei um carro. Eu não posso trazer esse carro, o carro é meu. Eu não posso trazer esse carro porque ele é usado, ele não entra no conceito de bagagem? Não. O carro, ele de fato não entra no conceito de bagagem. Veículos automotores usados, eles não entram. Eles não podem ser importados também, porque a lei brasileira veda a importação de veículos usados. Então, só veículos novos podem ser importados e ele é excluído, a lei exclui ele, então ele é de fato excluído do conceito de bagagem. Do conceito de bagagem, entendi. E, na realidade, eu acho que o grande barato da bagagem é a isenção de impostos, não é isso? Ou seja, eu posso trazer o mundo nas costas e não pago imposto quando eu coloco aqui no Brasil, o que já é um grande negócio, né? Exatamente. A bagagem de uso pessoal, né, aquela que a gente diz que é bagagem de uso pessoal, ela é isenta de imposto, então ela é isenta de tributação. Obviamente existem os limites e a gente vai falar um pouquinho desses limites também. Tá. Vamos imaginar. Então quer dizer que o Neymar, aquela quantidade enorme de bagagem, como outras pessoas que vivem lá fora do Brasil, quando eles retornam, não pagam então os impostos. Mas eu vou pegar o caso do Neymar especificamente, que é um jogador que particularmente eu gosto muito, né? No caso do Neymar, ele tem muito carro.
os carros que ele tinha lá fora, onde ele morava, não pôde trazer também como bagagem? Não pôde. E é muito interessante que no caso do Neymar, na verdade o caso do Neymar é o grande exemplo de bagagem desacompanhada. O Neymar morou fora durante muitos anos, né? Todos sabemos o grande jogador que é. E durante esse tempo ele acumulou, obviamente, muitos bens. E os carros dele não puderam ser importados, né? Todos os carros... As pessoas conhecem o Neymar até pela sua peculiaridade em gostar muito de carros, inclusive exóticos. E todos esses carros do Neymar foram adquiridos do Brasil ou importados novos, né? Entendi. Ou construídos aqui, porque os carros que ele tinha lá fora não puderam ser Não exportados. puderam voltar. Quer dizer, então, que o pastor ou qualquer outra pessoa, pelo amor de Deus, que morou lá fora, ele entra e compra, ele fala assim, bom, eu vou voltar para o Brasil e eu quero uma casa nova. Eu quero comprar tudo novo, né? Eu quero ter o que tem de bom e melhor, afinal, eu trabalhei muito tempo aqui fora, economizei dinheiro e eu sei que o Brasil é muito caro. E aí eu vou comprar os produtos lá fora, que os impostos são bem menores do que aqui no Brasil. Esses produtos, a geladeira linda que eu comprei, maravilhosa, a televisão, o último tipo que eu comprei, enfim, roupas, isso eu vou trazer novo. Posso trazer novo? Primeira pergunta. Pode trazer novo. Isso, como a gente disse antes, isso incorporou o seu patrimônio. Não sendo as hipóteses que a lei veda, aquelas que a gente já mencionou, você pode trazer com isenção de impostos. Ah, então não paga imposto. Ó, olha que maravilha, gente. Quem mora lá fora já pode voltar lá para cá e já trazer um monte de coisa, montar a casa novinha, com tudo zerado, sem pagar imposto, que é uma fortuna aqui no Brasil. Mas aí nós temos agora outra questão, que são as bagagens acompanhadas. As bagagens acompanhadas são aquelas, na realidade, que eu volto acompanhado com ela, eu desço do aeroporto, venho, passo pela alfândega. Isso é a bagagem acompanhada. Exatamente. A bagagem acompanhada é aquela que acompanha o viajante durante a viagem. Ele sai com essa bagagem e retorna também aquilo que ele adquiriu fora, se torna bagagem, obviamente obedecendo aqueles critérios. Por exemplo, o critério estabelecido na IN de $1.000 por pessoa, por viajante. Então, esses $1.000, eles se referem aos bens de uso, aos bens que não são considerados uso pessoal, para que ele possa trazer de souvenirs, presentes ou até bens que não se consideram de uso pessoal, bens novos, até esse limite com isenção de impostos. Mas me diga uma coisa, até o limite de isenção de impostos. Primeiro, aí eu posso trazer também bens novos? Isso é uma excelente pergunta, doutor, porque as pessoas viajam e muitas vezes vão a países como Miami, Orlando, Estados Unidos e Europa, e aí acabam trazendo souvenirs, presentes ou até os eletrônicos, que são o grande atrativo, né, de Não Miami, tenha dúvida, eu adoro qualquer coisa que tenha tecnologia. Exato. E aí a Receita estabeleceu, a Receita Federal, através da Instrução Normativa 1059 de 2010, estabeleceu os limites por viajante. E esse limite corresponde a $1.000 por viajante. Então, ele pode, excluídos desse limite de $1.000, os bens de uso pessoal, ele pode trazer, sim, como bagagem, até $1.000 de bens novos, presentes, souvenirs. Ah, então eu posso trazer presente também, posso presentear as pessoas. Mas vamos imaginar que eu compre um produto, um produto que custa $2.000. Né? Nesse caso... Como é que faz? Não pode entrar? Como é que acontece? É importante. Nesse caso, você tem o canal vermelho e canal verde, que são os dois canais que a gente chama na bagagem, e através da EDBV você faz a declaração desse bem. Como é que é o nome? EDBV. O que é EDBV? EDBV é a declaração de bens do viajante. Ela é eletrônica, você faz pelo celular. Através dessa declaração, você consegue declarar esse bem, apresentar a nota fiscal. E aí, esse valor excedente, esse valor de $1.000, no caso que o doutor trouxe, esse valor de $1.000 excedente, você paga um imposto que é equivalente a 50%. Então, eu trago um produto, vamos imaginar, eu trago uma guitarra, custa $2.000. $1.000 eu estou isento, porque eu já me pertence. Sobrou $1.000. Eu vou pagar os impostos, então, sobre o $1.000 excedente. E posso trazer normalmente essa bagagem, a minha guitarra, para o Brasil. É isso? Exatamente. E atenção, esses $1.000 não correspondem à multa no caso de você não declarar esse bem. Porque você tem duas opções. Ou você declara, canal vermelho,
ou você não declara bens, você declara que não tem bens a declarar. Se você passar com esse bem pelo canal dos bens não declarados e se porventura o fiscal da Receita entender que esse bem não se enquadra no conceito de uso pessoal, ele vai aplicar uma multa. E essa multa... ainda tem esse conceito de uso pessoal. E no caso, então, voltando, eu já sei que eu posso trazer a bagagem, né? Eu já sei que eu posso passar o valor dessa bagagem, ou seja, eu tenho um produto de $2.000, eu só vou pagar impostos sobre $1.000, porque $2.000 eu já tenho como isento. Essa parte eu já compreendi. Mas há produtos que eu trago que são isentos, independentemente do valor? Sim, são aqueles produtos de uso pessoal. O exemplo do relógio, o exemplo dos bens de uso profissional, laptop, tudo isso que sai com você e que você utilizou de alguma forma, que já faz parte do seu patrimônio, isso são considerados bens de uso pessoal. Quer dizer que se eu for lá para fora e comprar um Rolex de R$100.000, quando chegar aqui e tiver no meu pulso, não pagarei nada de imposto? O pessoal, na realidade, são um relógio, o laptop que você usa para trabalhar, o seu celular. E, na realidade, esse caminho, e, obviamente, se ele estiver no teu pulso, se ele estiver com você, ele já faz parte do que é o seu patrimônio. Então, se você compra esse relógio lá fora e está usando ele no pulso, entende-se, subentende-se que esse relógio é de uso pessoal, é seu. Então, aí, para a mulherada, nesse caso, quando gosta dessas bolsas chique, bacana, já pode viajar sem bolsa, comprar a bolsa lá fora. Imagina, você vai para Paris, compra aquelas bolsas maravilhosas em Paris e volta para cá sem pagar nada de imposto, porque ele entra como um bem pessoal seu. É isso, né? Exatamente. A maioria das pessoas, elas fazem isso quando fazem as compras mesmo. Veja só, a lei ela atribui um critério e as pessoas tentam, na realidade, burlar esse critério fazendo essa descaracterização de compras lá fora e trazendo na mala como se não fosse um bem novo. Mas a realidade é que isso faz parte, incorporou, é seu, é de uso pessoal. O que eu vejo muito comum, o pessoal que vai para Miami, por exemplo, compra lá e entra naqueles outlets, que é uma loucura, né? Aquilo lá é a segunda Disney, né? A primeira a gente vai para se divertir. A segunda vai se divertir mais ainda nos outlets, porque é muito mais barato, né? E o que eu observo é que todo mundo, não é uma exceção, é uma regra. Compra-se no outlet, chega-se no hotel, tira da caixa, tira etiqueta, tira tudo, para poder passar junto à alfândega para falar, não, esse bem saiu comigo e está voltando comigo, né? E é interessante que independentemente do número de malas, então quando muito eu vou pagar um excedente de mala. Mas me parece que existem também algumas exceções. Por exemplo, se eu tiver 10 camisas iguais ou de tamanhos PMG e tal, enfim, isso pode caracterizar comércio, não pode? Exatamente. A destinação comercial é um dos critérios usados pela fiscalização para destinar essas mercadorias ao perdimento. Perdimento, como o doutor já ensinou nos outros podcasts, é a pena de destinação da mercadoria em que a mercadoria é confiscada. Nesse caso, as mercadorias elas não podem conter, estar embaladas. Nós tivemos um caso recente no aeroporto de Guarulhos, em que as mercadorias estavam todas embaladas, 150 toneladas, 6 malas, Nossa, aproximadamente, em que elas estavam todas embaladas e tinham a mesma característica. Eram camisas ali iguais, não de uma qualidade tão superior, e essas com um viajante apenas. Então, essas características fazem com que isso seja desconsiderado e, obviamente, isso faz parte ali da discricionariedade do fiscal e, obviamente, discricionariedade, para que você se familiarize com o termo, a liberdade que o fiscal tem de aplicar a lei por um caminho ou por outro, usando 2 pontos jurídicos. ele escolhe, é uma escolha que ele pode fazer, né? Exatamente, com base no interesse público. Mas aí, voltando, de fato, ele olha e ele escolhe fiscalizar porque as circunstâncias daquela viagem não condizem com a realidade. Você vai ficar 10 dias fora do país e retorna com 6 bagagens. Então, esse é um dos critérios da lei também. E nesse caso também eram, acho que, se não me falha a memória, era uniformes, né, para time, supostamente para... Mas esse caso tem uma peculiaridade a mais. Eu me recordo que nós debatemos isso muito, porque nesse caso
o passageiro, ele estava na China, ele é da Argentina. É da Argentina ou do Chile? Eu não me recordo agora. Argentina. Da Argentina. Ele é da Argentina. Ele entrou no Brasil de passagem, que ele já tinha o voo o dia seguinte para ir para a Argentina, e a Receita Federal pegou os bens dele, confiscou os bens dele, é isso? Exatamente. Nesse caso, ele cometeu um erro que foi o que ocasionou toda essa questão da apreensão. Ele tinha uma viagem para o dia seguinte, então ele ficaria menos de 24 horas no Brasil. Porém, ele retirou as bagagens e passou aquela linha invisível. A fronteira, né? A fronteira entre o que é estrangeiro e o que é nacional. Quando ele internaliza essa bagagem para fazer a conexão e voar para a Argentina, a Receita pode sim agir e ali fiscalizar. A Receita pode agir e fiscalizar. E como que ela fiscaliza? Assim, como que ela escolhe? Ou existe algum sistema? Como é que funciona isso da escolha, vamos dizer, de quem será fiscalizado ou quem não será fiscalizado? O fiscal ele pode fiscalizar, inclusive as pessoas, e aí novamente a gente fala dos motivos, as circunstâncias da viagem. Ele tem o critério visual e tem os canais de declaração, né? O canal verde e o canal vermelho de declaração dos bens através da EDBV. Ah, entendi. Você sabe, esse EDBV, que é aquela declaração, né? Exato. Eu me lembro, aliás, é um amigo particular meu, eu me recordo desse caso como se fosse ontem, porque ele adora pedalar, né? E essa turma que pedala muito, eles gostam de viajar e comprar umas bicicletas meia cara, né? E o que ele fez? Eu me recordo que ele trouxe como bagagem essa bicicleta dele, que custou muito lá fora, e aqui dentro também custa muito, né? E o que acontece? Quando chegou, ele tentou a sorte. Ele falou, eu acho que eu não serei fiscalizado. Eu acho que não terei problema nenhum e eu vou passar com essa bicicleta sem pagar nada. E aí eu me recordo que a fiscalização selecionou. Talvez ele tivesse com aquela cara de pânico, né? Eu estou fazendo alguma coisa de errada, né? E a fiscalização falou, para que eu vou te fiscalizar. Pegou a bicicleta e apreendeu a bicicleta. Eu me recordo, nesse caso especial, que nós, na época, entramos com o mandado de segurança dizendo o seguinte, que não era para aplicar a pena de perdimento, porque ele tirou realmente a opção do fisco, mas o fisco fiscalizou. E a legislação permite a aplicação de multa. Então, na época, nós utilizamos como tese a aplicação da multa. Ficou uma fortuna para essa bicicleta, porque ele pagou a bicicleta, ele pagou os impostos da diferença da bicicleta e ele pagou ainda a multa por não ter realizado a declaração. Mas foi muito melhor do que efetivamente perder essa bicicleta. E esse caso ilustra muito bem aquilo que a gente disse em relação a como a fiscalização funciona. Então, ela fiscalizou. Obviamente, o Poder Judiciário está aí para, de fato, agir como separando o joio do trigo, na realidade. E é importante dizer, nós tivemos um caso também recente do escritório muito emblemático, que é o caso da caixa de som profissional. Nesse caso, o viajante foi por fronteira terrestre, até o Paraguai, trouxe essa caixa de som e ele utilizou o caminho de bens a declarar. Ou seja, ele declarou, ele foi na Receita Federal e falou, olha, eu tenho essa caixa de som aqui para poder colocar no Brasil, é isso? Exatamente. Então, ele usou o canal correto para declarar esse bem, declarou o valor correto do bem, que era um pouco mais de $1.000, e, nesse caso, ele esperava fazer o pagamento do imposto sobre o excedente, ou seja, ele utilizou o canal, exatamente, ele utilizou o canal correto e esperava-se que o fiscal aplicasse ali, emitisse a guia para que ele fizesse o pagamento do imposto sobre a diferença. E aí? E, na verdade, o que aconteceu? O fiscal entendeu que aquela mercadoria tinha destinação comercial pelo critério da mercadoria, na verdade. Porque o produto era profissional. Exatamente. Era uma caixa de som profissional, muito utilizada em palcos e shows. E aí ele entendeu pelo critério visual que a mercadoria se destinava à venda por realmente ser um produto muito profissional. E aí, lembrando que bagagem não é considerado bagagem, é excluído o de bagagem
qualquer produto que tenha relação comercial. E aí o fiscal apreendeu esse produto, segurou e falou, eu vou aplicar pena de impedimento porque, para mim, você, pessoa física, está importando, trazendo essa caixa de som com intuito comercial, então você não pode trazer. Foi isso? Exatamente. A destinação comercial, ela exclui qualquer outra hipótese. Então, o primeiro critério que nós, e obviamente nós ingressamos com mandado de segurança... Eu ia perguntar o que foi feito, então, para resolver esse problema. Exato. Nós ingressamos com mandado de segurança, alegando que não tinha destinação comercial. Os critérios de destinação comercial, ou seja, repetição de bens, tudo aquilo que a lei e a jurisprudência traz como destinação comercial, não estavam presentes. Era um único volume. Era um único volume. E também havia a boa-fé. O Tribunal do Paraná reconheceu. Você cedeu, vamos dizer assim, agiu de forma arbitrária. Eu acho que essa arbitrariedade do fiscal, e aqui eu tenho muitos amigos fiscais, e eles não têm nenhum interesse na vida de prejudicar ninguém. O que eles têm que fazer, na realidade, é analisar a lei. Antigamente existia uma expressão que era cara crachá, né? Ele olha para a lei e olha para o fato. Olhando a lei e o fato, ele tem que aplicar pena de impedimento. E nesse caso, parece que o juiz deu uma temperada. Falou, não, houve um excesso aqui do auditor fiscal. Ao interpretar a legislação, o juiz interpretou que não era razoável, porque a pessoa... só porque ela gostava de um som profissional. E nós temos, eu acabei de falar do meu amigo que pedala, e ele tem bicicleta profissional. Eu tenho uma série de conhecidos que gostam de música, por exemplo, e gostam daquela qualidade da música e acabam utilizando. O juiz, eu acredito que ele utilizou mais o conceito prático do que o conceito do produto, não é isso? Exato. E, além disso, ele considerou a boa-fé. Veja, nós utilizamos, e ele utilizou o canal de bens a declarar exatamente no sentido... Ele tinha o objetivo de declarar aquele bem, né? Ele, em momento nenhum, quis evadir com o bem, ingressar com o bem de forma, enfim, sem declará-lo. E aí, o juiz, entendendo que havia a boa-fé... Boa-fé, porque ele foi lá, ele falou, no caso, o cliente, ele falou, fisco, tudo bem, eu estou aqui... Eu quero passar a fronteira, essa invisível, essa linha invisível, daqui para cá com essa caixa de som. E o fiscal falou, não, amigo, isso aqui é profissional, você vai vender no Brasil. Está na cara que você vai vender no Brasil. E reteve. Exato. E o mandado de segurança foi, na realidade, para afastar essa presunção de que efetivamente teria uma atividade comercial. Exato. Para dizer, primeiro, tem boa-fé, porque ele estava aqui no sentido de declarar. Segundo... não se trata de destinação comercial, um único produto. Terceiro, é uma atividade de lazer, né? Provamos ali que ele tinha o interesse, de fato, de montar na garagem da sua casa, ter uma acústica, enfim. Então, são critérios que a lei determina e que nós conseguimos, nesse caso, provar que estavam presentes. Muito interessante. Parece também que há outros conceitos que a gente vai ter que examinar na legislação, né? Eu me recordo de um caso que nós participamos, um caso diferente também. É um industrial que ele foi para a Itália, participou de um congresso na Itália, nesses eventos, né, da área dele, da indústria dele, e ele estava precisando renovar algumas peças do seu maquinário e trouxe essas peças como bagagem. Ao trazer como bagagem, o fiscal também olhou, parou, falou, amigo, o que é isso? E ele falou, não, eu tenho uma indústria, isso aqui é para minha indústria, para poder efetivamente utilizar isso na minha indústria. O fiscal falou, não, isso aqui não é bagagem. Eu olhei aqui no CNPJ, no seu CPF, e vi que você é o dono da empresa tal, da indústria tal. Confere? Ele confere, porque a fiscalização faz isso. A fiscalização pega seus dados e faz o cruzamento de dados. E está tudo certo, faz parte do trabalho dela. E aí ele cruzou os dados. Quando cruzou os dados, ele falou, não, isso aqui você está importando para terceiros. E eu vou apreender esse produto também, e não deu nem a chance de pagar imposto. E a gente ingressou com a segurança, igualmente, dizendo que a pena era excessiva, porque também era considerado bagagem, porque ele estava trazendo efetivamente aqueles produtos para a indústria dele. E havia, inclusive, a comprovação nos catálogos das máquinas e tal, que aquilo era para o produto dele.
O tribunal considerou, eu me lembro que na época, eram os valores altos, na época a gente teve que depositar o valor para afastar o perdimento, tirar a mercadoria do aeroporto e no final a gente reverteu a situação e levantou de novo o dinheiro para o cliente e deu tudo certo. Mas ele teve que pagar a diferença de impostos mais a multa. É mais um caso em que a pena de perdimento, na realidade, ela é afastada porque ela se torna Excessiva, né? excessiva Desproporcional, né? Exato. É desproporcional. Então, a legislação também prevê os mecanismos de controle e os mecanismos que o importador, ou na verdade, nesse caso, a pessoa física tem, para fazer com que esse bem se torne legal. E me diga uma coisa, sempre que a gente fala de isenção de impostos, né, existe uma montanha aí de problemas. O que a gente vê no dia a dia, inclusive dentro das grandes operações que existe pela Receita Federal e pela Polícia Federal, exatamente é a busca de uma redução tributária. Existe algum tipo de, ou você já ouviu falar, de algum tipo de operação que fiscalizou bagagem? Exato. Nós temos uma grande operação aqui no Porto de Santos. Tivemos há alguns anos uma grande operação aqui no Porto de Santos que chama Operação Outlet. Nesse caso, empresas dos Estados Unidos ou de outros países. Nesse caso específico, tivemos alguns casos de empresas estabelecidas nos Estados Unidos que, por meio do WhatsApp, das redes sociais, aliciavam pessoas que geralmente compram esses bens lá de fora, faziam a consolidação dessa carga e enviava para cá como bagagem. Então vamos imaginar o seguinte: era uma equipe, né, em que comprava o produto em Miami e para trazer para o Brasil trazia como bagagem disfarçada para não pagar imposto, era isso? Exatamente. Essa é quadrilha, porque isso é um crime, né? É um crime, mas não sei se é um quadrilha ou se... É um crime de qualquer maneira. Vou chamar de outra coisa, mas... Não, eu não sei. De qualquer maneira, era um esquema que era utilizado para pagar menos imposto. Eu me lembro essas pessoas, na realidade, elas aliciavam as pessoas aqui que tinham o interesse. Então, tinham ali alguns sites que chamavam essas pessoas. Ela fazia a busca do produto, colocava esse produto dentro de uma caixa, consolidava a carga e enviava. Obviamente, tinha uma pessoa que declarava e a forma... Como que a Receita Federal fiscaliza? Nesse caso, as mercadorias que estavam dentro do container eram incompatíveis com a renda do laranja. Voltamos à questão do dinheiro. Falling the money. A Receita Federal, então, abriu um container de 40, aqueles grandões, abria e falava assim, amigo, vem cá, mostra aí a tua renda. E aí o cara não tinha, e a Receita Federal então presumia que todo aquele mundaréu de bagagem que estava dentro do container, todo aquele mundaréu de produto lindo, maravilhoso, reluzente, de alto luxo, na realidade não era dele. É isso, por falta de comprovação de capacidade econômica financeira. Exatamente. Em um dos containers, inclusive, foram encontradas milhares de bolsas de luxo. Olha! Dezenas de milhares de roupas. Então, são produtos que eram incompatíveis ali com a renda do laranja, em tese, que estava operando ali como a pessoa dona daquele container. Perfeito. Esses produtos deveriam seguir o meio comum de importação, né, através de uma empresa, não poderia ser feito por pessoa física, e esses containers foram apreendidos, o que desencadeou a operação inteira. Muitas cargas foram abertas pela Receita Federal durante a operação e produtos, inclusive, controlados, produtos que necessitam de órgão anuente, anuência do órgão para que ingressem no Brasil, e tem todo um aparato, na realidade, de requisitos para serem importados, estavam presentes entre as cargas. Entendi. Então quer dizer que nós temos, ou tivemos, né? Eu não sei se a Operação Outlet ela encerrou esse tipo de organização, né? Ela é criminosa porque, na realidade, estão violando as regras legais do Brasil, estão tentando burlar ou burlando a fronteira. Mas, então, na prática, vamos dizer que era uma operação era uma operação cavalo de Troia, né? Porque colocava no container aquilo que efetivamente não era do passageiro
E as pessoas que recebiam também sabiam o que estavam fazendo, né? Sem dúvida. E geralmente aquilo que tinha uma carga tributária mais elevada ou que tinham critérios mais específicos de entrada no Brasil. Aquilo que era dificultado pela fiscalização é aquilo que era encontrado dentro dos containers que enfim, ingressaram aí durante a operação como bagagem. Eu me recordo um caso também de uma pessoa, mas ela trouxe na época 4 containers. 4 containers. Cheio de coisa. Só que era um alto executivo, né? E a Receita Federal aprendeu, mas não era operação outlet, né? Era uma operação normal, é uma operação que ocorre todo dia, né? Eu não sei se vocês sabem, a bagagem tem um lugar próprio de fiscalização. Porque você faz o registro normal, a declaração de importação normalmente, né? Com isenção tributária, mas obviamente que tem um auditor fiscal que vai examinar. E na ocasião, o auditor fiscal examinou e falou: não é possível alguém ter 4 containers, né, de produtos. E era. E esse foi mais simples porque os produtos eles estavam novos, né? E a fiscalização, inclusive, falou: mas isso aqui é uma fraude porque está trazendo tudo novo. Tinha nota fiscal, ele tinha comprovação e tinha a transferência bancária do pagamento, tudo que ele fez. Esse caso, Bruno, eu me recordo que a gente não precisou nem entrar com dado de segurança. No próprio recurso administrativo, nós resolvemos essa situação, porque estava evidente que era bagagem, porque a bagagem não tem um conceito de quantidade ou valor. Ela tem um conceito que é um conceito subjetivo daquilo que a pessoa utiliza para ela. É isso, né? Exatamente. E você vê, no caso da Operação Outlet, a rede da Receita Federal pegou o peixe grande. No caso da operação desse nosso cliente, a rede da Receita Federal pegou o peixe pequeno, assim como acontece, por exemplo, no caso das pessoas que vão a Miami, a Orlando, por exemplo, nos Estados Unidos, e fazem compras. A gente tem um caso muito emblemático, estivemos pensando e discutindo sobre isso, que é o caso, por exemplo, da família que vai aos Estados Unidos e a mãe está grávida. E lá nos Estados Unidos vai fazer o enxoval do bebê. Perfeito. Normal. É mais barato, né? Fazer o enxoval do bebê lá em Miami é muito mais barato. Exatamente. Esse bebê, ele tem ou não cota de isenção? Oh, que interessante. Essa é uma questão muito peculiar. E não, ele não tem. Então, todos os bens que você leva, que você vai aos Estados Unidos, e todos os bens que você traz dos Estados Unidos para cá, eles precisam, se estiverem acima da cota estabelecida para os 3 passageiros, na soma dos bens, precisa passar pelo canal a declarar. Então, só para eu entender, vou eu, a minha esposa e eu tenho um filho de 1 ano, que vem lá bonitinho. Ele entra também com a cota de $1.000. Ele entra com a cota. Mesmo que ele não tenha capacidade econômica nenhuma, tem 1 ano, né? Ele entra com a cota. Sem capacidade econômica, ele tem direito à cota. Nesse caso, seriam $3.000 de cota. Só que o bebê, que está na barriga da sua esposa, nesse caso específico, ele não nasceu. Então, ele não pode ser considerado... A lei e a jurisprudência entende que aqueles bens não fazem parte do uso pessoal de nenhum desses 3 passageiros. Portanto, ele precisa ser declarado. Obviamente, a cota, e a gente sempre orienta, se as suas compras estiverem dentro da cota específica, junte todas as provas que você puder, isso, as notas fiscais, façam a planilha de preços. Para o caso de declarar isso à Receita Federal, você não passa... Já evidenciar para eles, olha, está tudo bem. Você não passa por aquele dissabor no desembarque em Guarulhos. Então, guarde todas as notas, faça todas as provas que for possível. Se os seus bens estiverem abaixo, se você fez ali a apuração do valor da cota e são bens de uso pessoal, fique tranquilo, pode passar pelo caminho de bens a não declarar, que não vai ter problema. Porém, se você perceber que os bens passam um pouco, declare esses bens para que você fique isento de pagar a multa. Nem que seja $50, $100, você vai lá e declara... $50, nesse caso, você vai pagar 50% de imposto sobre os $50. Então, sai muito mais barato. Muito mais barato do que ter toda a dor de cabeça. E essa dor de cabeça parece que não, gente, mas é muito grande.
Se vocês olharem os editais da Receita Federal, edital de leilão da Receita Federal, ele ocorre por aplicação da pena de perdimento, que é aplicado para os passageiros ou bagagem acompanhada, desacompanhada, vocês vão ver que é uma infinidade de bens pessoais. Inclusive, recomendo você acompanhar isso para participar do leilão. Você entra na Receita Federal, se cadastra e participa do leilão, porque uns choram e outros riem, né? E talvez você possa rir comprando naturalmente esses produtos em leilão. Lembre, não foi você que colocou a mercadoria lá dentro, foi a pessoa que não seguiu os trâmites normais exigidos pela Receita Federal para trazer essa bagagem. Agora, o ideal mesmo, Bruno, é o passageiro, especialmente o viajante, ou seja, a pessoa que tem bagagem desacompanhada, que costuma trazer o sonho no seu container, né? Que ele passou, comprou um monte de coisa. Seria recomendável realmente ter uma assessoria jurídica, pelo menos uma consulta jurídica, para se acautelar e não ter nenhum tipo de problema, é isso? Sem sombra de dúvidas, o que a gente sempre fala. Primeiro, informação salva. Depois, nota fiscal e prova salva também. Quando a gente fala de judicializar e de buscar qualquer coisa, nós sabemos que todo meio de prova que seja admitido nos ajuda a fazer uma análise e a requerer na justiça a devolução desses bens e a consideração desses bens como bagagem, por exemplo. Mas a gente sabe também que a Receita Federal atua de uma forma generalista. Então, tem muitas pessoas no aeroporto que tem a sua bagagem apreendida que não deveria. E tem muitas pessoas que conseguem passar. Então, o que nós temos de orientação para você é: teve a tua bagagem apreendida, procura um advogado especialista, ele pode te ajudar. Tem as suas mercadorias, faça a declaração, use a orientação, use a sua cota com responsabilidade. E agir de forma preventiva, especialmente você que está retornando para o Brasil, você que está com ideia de mudar e voltar para cá. O mais interessante é chamar um advogado. Você vai chamar um monte de gente. Tá? Você vai chamar o operador logístico, que vai colocar toda a sua bagagem dentro de um container, que vai contratar, inclusive, o transporte para você, marítimo, depois o rodoviário. Você vai contar com o despachante aduaneiro também, é um profissional extremamente importante. Mas é importante você ter em mente de fazer uma consultoria. Faz uma consulta jurídica, é coisa rápida. Em 1 hora, você vai pagar um profissional para fazer isso, o advogado, ele vai lhe orientar e você vai ter a sua bagagem aqui e sem que você seja o cavalo de Troia, com risco de perder a sua mercadoria e, pior, ser preso por uma coisa que você falou: caramba, eu fiz tudo certinho e colocaram mercadoria a mais no meu container. É isso, né? Sem dúvida. E eu sei que o pessoal hoje entendeu muito mais sobre bagagem, sobre os critérios, os conceitos de bagagem, o que a lei determina a respeito da bagagem também. Às vezes a gente pensa que bagagem é só aquilo que a gente carrega, mas não, é muito mais, é um conceito muito mais amplo. Existem, evidentemente, diversas regras e nesse curto espaço de tempo que a gente não consegue falar sobre todas elas. Então, sempre que você tiver uma dúvida, procure um especialista. E te agradeço, Sidney, por esse convite. É sempre um prazer. E é isso. E agradeço, pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando o Papo de Comex. Nós estamos no Instagram também, o Papo de Comex no Instagram. No LinkedIn a gente tem um material um pouco mais robusto, porque a gente escreve. Tá vindo agora o blog do Papo de Comex e continue aqui assistindo o nosso canal. Um abraço, até a próxima.